Paraná, capoeira me venceu, Paraná. E no canal do Capoeira de hoje, teremos um grande nome do esporte. Ele, o fundador da Muzenza, Mestre Paulão. Um prazer, Rafael, estar com você. Prazer, um prazer. meu. Bom, Mestre Paulão, como surgiu a sua caminhada na capoeira? Olha, eu para falar sobre a minha trajetória, primeiro eu tenho que voltar à minha infância. Eu tinha 8 anos de idade. Meu irmão, ele tem 5 anos na minha frente de idade. Já era um exímio capoeira, tinha 13 anos, muita flexibilidade. E me passou os primeiros passos da capoeira. Nós tivemos iniciação com meu pai, Josias Luz da Silva, que fazia a famosa luta livre americana. Não aprendi com meu irmão não só a arte da capoeira, aprendi a arte do maculelê, aprendi puxada do xarel e aprendi também, hoje chamam de exercício de contra-resistência e naquela época nós chamamos de halterofilismo. Exercícios com barra, exercícios de contra-resistência com o próprio corpo e assim sucessivamente. A capoeira me deu uma segurança muito grande, me abriu estudos, daí já comecei a ter bolsa de estudo através da capoeira e consegui galgar os bancos universitários dando aula de capoeira. Agora, Mestre Paulão, fala um pouco do Grupo Muzenza. Você fundou esse belíssimo grupo, como surgiu a ideia? Olha, anterior ao Grupo Muzenza, nós tínhamos como companheiros, né, para dar aula, nós tínhamos o Mestre Silas, Mestre Grande, Mestre Periquito, né? Aí nós fizemos um grupo chamado Filhos da Capoarte. Que década? Não, isso daí foi de 69 para 70. Aí nós começamos a dar aula, tivemos bastante aluno. Eu era civil na época, né? E só me dedicava ao esporte, né? Os demais já trabalhavam, né? E cada um foi criando seu rumo, E em 72, mais precisamente em 26 de maio, eu fundo o Grupo Muzenza. Eu continuei com a Muzenza, dando aula no Clube York. Mestre Zé Pedro tinha academia na Rua Uranos 497, me alugou um horário também. E paralelo a isto, eu já, como recruta fuzileiro naval, fundei o grupo Barra Ventos de Capoeira. O mestre Evaldo, na época, ainda era aluno, se eu não me engano, azul. E posteriormente, mais 1 ou 2 anos, foi a mestre, posteriormente. Então são 2 grupos, e também o Barra Vento é um grupo também muito forte, né? Uhum. A ideia do Grupo Muzenza. Coincidentemente, mestre Mentirinha deu o nome para os 2 grupos. Eu perguntei, meu irmão, eu estou fundando... Ele falou assim, Muzenza é um nome muito forte. É uma tradução perto do português, seriam forças de todos os deuses. E o Barra Vento mexe com o elemento ar. O ar é força, é vida, é movimento. E é um toque também criado por mestre Mentirinha, um toque muito rápido, né? Nesse momento, eu dava aula em inúmeros lugares. Uhum. Somando-se a essa formação de capoeiristas e grupos, temos ainda hoje a todo vapor, espalhados também pelo mundo. Hoje em dia eu sou simplesmente fundador, um patrono. O mestre burguês, passei para ele a direção do grupo. Na academia de Mestre Zé Pedro dei aula de 72 a 79, fui diversas vezes a Curitiba, a dar assessoria, a dar suporte técnico ao mestre burguês. O mestre Evaldo
de idade. Ele é mais velho que eu, já é um senhor, né? Hoje o senhor está com 59 anos. Estou com 59 anos. Cheio de saúde. Graças a Deus, e devo isso à prática da capoeira, né? E fora a capoeira, eu sou oficial superior fuzileiro naval e que a minha vida toda foi desfrutando ambientes como esse e trabalhando muito. E em todas as unidades militares que eu passei, eu deixei um legado de capoeira, fui chefe do Point, da Ilha da Trindade, a 1/3 da África. Tive o prazer de deixar lá o legado da capoeira. Se for no museu, eu tive um aluno meu, o sargento, da hidrografia, que ele tinha a arte de pegar aquelas pedras bonitas e fazer pinturas. Então, se você for no museu da Ilha da Trindade, a capoeira se faz presente, com o fundo da ilha e 2 capoeiristas jogando. Parabéns, mestre. Queria que você falasse, ou lembrasse, bem dizendo, de um momento inusitado do mestre Paulão, naquele tempo de 70, 80, algum lance inusitado que eu acredito que foram muitos, né? Olha, momentos inusitados nós temos vários na vida. Quando falavam assim para mim, poxa, entrava, o pai levava o aluno, aí um amigo, um terceiro levava e falava assim, olha, a capoeira, ela é um pouco assim, mas o mestre é gente boa, ele é uma boa pessoa. Certo. Aí você se sentia, eu me sentia constrangido, né? E eu tinha que mostrar a capoeira embrulhada para presente. Prontinha. Não, tinha que mostrar a embrulhada. Por que eu teria que mostrar a capoeira embrulhada para presente? Porque os resquícios, aliás, abrindo um adendo, tudo que vinha do negro, a parte religiosa, vestimentas, capoeira, maculelê, foi marginalizada pelo Império. Capoeira foi tipificada como vadiagem, praticar exercícios de agilidade e destreza. Esse talvez não, é o diploma legal da capoeira, infelizmente. Então esse legado deixado pelo... Não, até me retrato, no Império ela era marginalizada. E na República, porque ela era monárquica, ela defendia a monarquia, ela foi perseguida, foi quase que dizimada. E esse legado ficou para a sociedade. Então, como nós podemos ver Carl Jung, que fala dos arquétipos, o arquétipo que ficou da capoeira, do candomblé, e até mesmo de certas comidas, né? Salvo a feijoada e outras delícias, né? Eram repugnadas também. Né? Não, isso é comida de santo, isso é comida de santo. E esse arquétipo, graças a Deus, nesses momentos que estamos vivendo, ele não caiu. Mas aqui ele está sendo não modificado, ele está sendo complementado. Olha, capoeira foi uma luta de liberdade, foi uma luta que brigou para que os seres humanos, olha como isso é forte, os seres humanos são todos iguais, não só perante a Deus não, eles têm que ser iguais sobre todos os seres humanos, homens, mulheres, crianças, e a capoeira, que quiseram tanto marginalizar, foi um instrumento de libertação, de igualdade. Tanto é que nós temos a Guarda Negra, que foi comandada no Império, que ela, por José do Patrocínio, que em sua grande maioria eram por capoeiras que defendiam a abolição. E atrás disso existia outra grande instituição, a maçonaria. José do Patrocínio era mestre maçom, abolicionista, embora fosse negro, filho de uma escrava africana com um padre. Então nós temos, eu não vou adentrar aqui, chamado clareamento social, na época.
Então, o que eu tenho a dizer? Consegui passar por diversos infortúnios, vários assim preconceitos. Mas venceu, né, Olha a mestre? gente boa. Graças a Deus venci. Agora, lembrando do mestre Paulão como atleta, o senhor foi pentacampeão universitário, campeão brasileiro por equipe categoria dos pesos pesados, sendo que a sua luta, né, decidiu a vinda do Troféu Brasil definitivamente para o Rio de Janeiro. Como foi essa experiência, Rio de Janeiro? Olha, foi muito positiva, né? Que eu nem só ganhei lutas, perdi também. Eu sou ranqueado. Normal, né, mestre? É normal, eu sou ranqueado. Inclusive o Fernando, estava jogando no leve, tinha um falecido Nilton, Corvinho, mestre Corvinho. Então nós éramos uma equipe muito coesa, né? Acontecendo isto, a minha luta, quis o grande arquiteto do universo, que fosse a luta que queria decidir a vinda do troféu para o Rio de Janeiro. Como se fosse o troféu da Copa do Mundo, né? Como se fosse uma taça muito, Jules Rimet, né? Conseguimos isso. E nós estávamos nessa fase, porque a capoeira, para você entendê-la, você tem a fase da marginalização, do seu aparecimento atravessando a República e atravessando o Império. Depois você tem a fase folclórica, que é de 1900 para cá, onde querem tirar dela o foco de luta de libertação e dar-lhe um sentido folclórico, né? Depois você vem na fase desportiva, que é essa fase que eu fui precursor. Por isso que eu fiz questão de falar isso, a fase desportiva. O que é a fase desportiva? É quando a capoeira, aqui no Rio de Janeiro, ela faz os cadastros de mestres, que não era Rio de Janeiro, era estado da Guanabara, em 72. Em 73, o general Eurico de Andrade Neves era presidente da Confederação Brasileira de Pugilismo. Ele faz uma solicitação ao presidente Geisel e a capoeira passa a ser considerada desporto. Então, a partir dessa fase histórica aqui, eu participei. Aí a capoeira passa a ter a sua fase esportiva. E hoje em dia nós estamos vivendo a fase da massificação. É a capoeira na escola, é a capoeira nas faculdades, é a capoeira no MMA, é a capoeira nos shows, é a capoeira, artistas de rua. Então essa é a fase da massificação, é a capoeira dos mestres de toques, cantos e etc. Muito bacana, mestre Paulão. Agora eu quero saber de você, você apoia e concorda com a unificação das graduações da capoeira? Olha, as graduações da capoeira, elas são muito polêmicas, porque isso se tornou comércio, né? Exato. Tem algum tempo, mestre, para o cidadão, o lutador, o praticante chegar a uma determinada corda, né? Existe, mas o que foi oficializado anteriormente foi o cordel. Depois passaram para cordão. As cores, acho até interessante, as cores da bandeira nacional, verde, amarelo e verde, amarelo e azul. Qual é o início de tudo? Não, isso da federação, foi nisso. Era cordel verde, verde, amarelo, amarelo e azul. Azul, professor. A junção dessas todas esses cordéis fariam a de contramestre. Mestre, primeiro grau, seria branco e verde. Segundo grau, branco e amarelo. Terceiro grau, branco e azul. E o último grau, branco, que termina na nossa bandeira brasileira com as palavras ordem e progresso. Acho muito interessante essa ideia que o mestre Damianor Mendonça, né, teve dos cordéis. Isso foi a primeira graduação oficializada que teve. No anterior tinha também o Grupo Senzala, que tinha sua graduação, que tinha como a última corda a corda vermelha.
mas o que foi em 72 para 73 oficializado. E antes disso também, dessa oficialização da capoeira, nós tivemos simpósio em 69. 1969, 8 e 9 de novembro, aonde ninguém recebeu o nome de mestre. Eram líderes de capoeira, professores e instrutores. E o único que se dignou a assumir que era capoeira mesmo, só via da capoeira, foi o mestre Bimba, que ele bota profissão, professor de capoeira, 69. Antes de 69, teve de 68 que não teve coro. Tiveram os grandes nomes da Bahia, mestre Bimba, mestre Caiçara, eu estou falando dos mais velhos, né? Mestre Canjiquinha, mestre Pastinha. Pegando esse gancho, o mestre Caiçara falando do senhor que era um gato, que pulava para lá, para cá. Como que foi essa história? Eu tive esse prazer, né? De estar com esses grandes mestres, né? Então o mestre Caiçara veio ao Rio de Janeiro e quando me viu jogar... Pulava muito mesmo, mestre? Muito. Eu tinha muita impulsão, né? Porque eu jogando no peso pesado, eu tinha que suprir a minha envergadura com golpes traumáticos jogados. Então eu tinha que ter impulsão. Então eu soltava muito, né? Dava saltos mortais para frente, para trás, sem mão. Mas a minha grande assim, marca registrada que tem no meu marketing, né? É aquele salto jogado para trás, sem mão, com a força do peito, né? Que era muito difícil. Então o mestre Caiçara, quando eu ia jogar, até mestre GG estava do lado. Ele falou, esse menino parece um gato. E isso me deixa envaidecido, né? Agora, eu sempre falo, quando tem essa minha foto, que eu dou na morte para trás, eu falo assim, ó, quando eu acabo minhas palestras, sai desse corpo que não te pertence mais. Pertence. Agora, ô mestre Paulão, qual o seu toque de berimbau favorito? São Bento Pequeno. Sua chula ou ladainha favorita? Nos matos verdes e baixos, cujo nome é capoeira, na ânsia da liberdade nasceu a luta brasileira. Na ânsia da liberdade nasceu a luta brasileira. Quero agradecer o canal do Capoeira por essa consideração, essa deferência que me deixa assim, não digo envaidecido, me deixa orgulhoso de poder mostrar um pouco da minha trajetória, um pouquinho das histórias dos capoeiras e os grandes vultos da capoeira que estiveram ocultos até muito pouco tempo. Que a documentação que tem da capoeira, ela está as primeiras, as mais consolidadas no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Prazer, Rafael. Prazer meu. Nos matos verdes e baixos, cujo nome é capoeira, em ânsia da liberdade nasceu a luta brasileira. Era